Olá pessoal, antes de começar esse vídeo eu tenho um recado importante. Esse programa faz parte da nossa grade de programação diária da Nova Brasil Paralelo. De segunda a sábado, todos os dias, um novo formato aqui no nosso canal do YouTube, às 20 horas. E para você que é assinante da BP Select, você pode consumir nosso conteúdo por aplicativo de TV, de celular ou pelo computador, a versão sem anúncios desses programas e também todo o nosso catálogo de filmes selecionados a dedo com as análises exclusivas e mais um universo de conteúdo da Brasil Paralelo. Nós contamos com você, espero que goste do programa de hoje e até breve. No princípio nasceu o caos, depois Gaia de amplo seio, a eterna base de tudo. Para entender o universo e a origem do mundo, os gregos recorreram aos mitos de origem ou mitos de criação. O mais conhecido e organizado didaticamente é a Teogonia de Hesíodo. Essa obra é tão importante que era cantada para acalmar as divindades e até mesmo as tormentas. Quando Hermes inventou a lira, a primeira canção que tocou foi o nascimento dos deuses. Pinóquio, por que não foi para a escola? Ei, Vamos, Pinóquio! Responde logo! Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tudo bem! This is Sparta! Sejam bem-vindos ao Insight BP. No programa de hoje falaremos sobre qual é a importância da mitologia grega. Hesíodo, um dos poetas mais importantes da antiguidade, cantou que primeiro havia o caos, um vazio escuro que existia antes de qualquer coisa. O caos era indistinguível. Dele surge Gaia, a Mãe Terra com uma enorme capacidade geradora. Outras entidades primordiais foram Eros, a atração amorosa, Tártaro, um abismo com as partes mais terríveis, profundas e escuras do mundo dos mortos, e Érebo, região entre o mundo dos mortos e a Terra. Sozinha, Gaia deu à luz a Urano, a representação do céu. Ele mesmo a fertilizou. E assim nasceram os titãs, os cíclopes e os gigantes hecatônquiros. Um deles, seu filho caçula, era Cronos, o Tempo. Longe de ser a figura de um pai amoroso, Urano não queria que seus filhos saíssem do ventre de Gaia. Todos eram mantidos presos. Cronos foi o único a desobedecer. Ele saiu das entranhas de sua mãe e enfrentou Urano. Com um golpe decisivo, castrou seu pai e lançou suas genitais no mar. Seus irmãos finalmente saíram de Gaia e Urano nunca mais conseguiu procriar. Do esperma que vazou no mar, nasceu Afrodite, e do sangue que caiu na terra, nasceram outras divindades menores, como as ninfas. O trono do rei dos titãs ficou vazio, e Cronos o ocupou. Ele se casou com sua irmã Reia, relacionada com a fertilidade. Tendo ouvido uma profecia de que seria destronado por um de seus filhos, Cronos passou a devorar todos os que nasciam. Seus filhos foram os primeiros deuses olímpicos: Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Assim que Reia dava à luz, Cronos os engolia. A ideia de perder seu reinado era inconcebível, mas um deles escapou.
Ajudado pela mãe, Zeus foi o único que não se viu em poder do pai. Reia deu a Cronos uma pedra que ele devorou pensando que era seu filho. Exilado, Zeus buscou a ajuda dos Cíclopes, que produziram os seus famosos raios. Com as novas armas, ele derrotou seu pai Cronos e o exilou no Tártaro junto com os outros titãs. Libertou seus irmãos e também teve seus filhos, originando o panteão dos deuses. A narrativa mitológica é muito interessante e desperta curiosidade em pessoas de todas as idades. Filmes, livros e videogames continuam a ser produzidos baseando-se nessas histórias. Antes de saber por que os mitos continuam tendo relevância e o que podemos aprender, é importante que você curta esse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Ative o sininho para não perder novidades e inscreva-se no canal. Sempre teremos bons conteúdos por aqui. O que é mitologia grega? Os primeiros povos a habitar a Península Balcânica atribuíram espíritos aos aspectos da natureza. Com o tempo, esses espíritos assumiram formas humanas e ingressaram na mitologia como deuses e deusas. Basicamente, a história mitológica pode ser entendida em 3 períodos. O mito da origem, ou Era dos Deuses. Ele retrata o nascimento dos deuses, a origem do planeta e da raça humana. Na era em que os homens e os deuses se mesclavam, a interação entre os mortais e os imortais se intensifica e são gerados os semideuses. Por fim, a Era dos Heróis, no qual a atividade divina se torna menos constante e os homens se tornam protagonistas. Mesmo assim, os deuses e os heróis ainda interferem bastante. Os maiores exemplos são as epopeias de Homero e Hesíodo. Não só as origens da vida, mas as trajetórias dos heróis mitológicos, suas tragédias e o destino que enfrentaram também são fontes de ensinamento. Qual a importância da mitologia grega atualmente? A mitologia é um exercício de inteligência, uma literatura que transmite uma certa moral. Ela evidencia a luta do bem e do mal para que fique mais claro aos homens qual caminho seguir. Exercitar a imaginação é um movimento que também fortalece a inteligência como um todo, porque aumenta a quantidade de referências que temos. As imagens em nossa mente, esse conjunto de referências, ajuda a entender o que é mais abstrato. Os mitos gregos ainda são boas referências para entender conceitos, ideias, filosofias e métodos de psicologia. Mitos não são sinônimos de mentiras. Cada narrativa dessa é um veículo de um ensinamento. As histórias fantásticas guardam em si mesmas ensinamentos atemporais que fazem sentido para todo ser humano. Ao ler Ilíada, com a história da Guerra de Troia, e Odisseia, narrando o regresso do rei Ulisses para casa e meio aos desafios dos oceanos, pode-se aprender sobre a perseverança, fidelidade e astúcia. A vida fantástica desses personagens desvela um caminho de conhecimento de mundo e do ser humano, em suas questões fundamentais, tais como a existência, as inclinações da alma e o sentido da vida. Deuses que se devoram e que interferem nas vidas humanas retratam o duelo de ordem e caos, organização e desorganização, que todas as pessoas vivem. Freud usou o mito de Édipo em sua psicanálise, e Marx retomou o mito de Prometeu. Os filósofos dialogam com essas narrativas porque elas são carregadas de significados. Como é difícil explicar o que é abstrato, recorre-se aos mitos, que possuem um forte apelo visual. As imagens que pintamos em nossas mentes quando ouvimos os mitos são eficientes para entender o que não se pode ver. Em vez de pensar no tempo abstrato, devorando cada dia que passa, pode-se imaginar Cronos devorando seus filhos, que representam diferentes elementos da natureza. Em vez de aprender apenas o conceito de ira, podemos observar como Aquiles reage à morte de seu melhor amigo. Ele é a figura da cólera, mas, mesmo sendo forte, possui fraquezas.
Quem nunca ouviu falar da expressão calcanhar de Aquiles? Os mitos atravessam gerações por seu poder de simbolizar o conhecimento. É mais fácil falar do calcanhar de Aquiles do que perpetuar uma frase como "todos têm uma fraqueza". Esse símbolo mitológico possui mais força e evidencia a gravidade de revelar o ponto fraco ao inimigo. As relações descritas entre deuses e homens ilustram amores, ciúmes e guerras. É como se cada sentimento humano se tornasse um personagem vivo. Olhando para eles e vendo como se comportam, podemos entender a nós mesmos. Para o famoso psicólogo Carl Jung, os mitos são principalmente fenômenos psíquicos que revelam a própria natureza da psique. Ele quis dizer que os mitos revelam algo sobre a mente humana, sobre quem pensa e sobre a natureza do aprendizado e do pensamento. Eles podem ser entendidos como o resumo das experiências da vida, não apenas de uma pessoa, mas as experiências acumuladas de gerações, de culturas inteiras. O mito carrega o que a tradição tem a ensinar às outras gerações. Cada história é um condensado de muitas vidas. Para Jung, os mitos carregavam arquétipos presentes no inconsciente coletivo. Assim, busca-se no mito explicações primordiais para o nosso comportamento atual. O estudo do mito também pode colaborar com a conquista da individualidade, do aperfeiçoamento da personalidade. É possível perceber em si mesmo possibilidades, emoções, sentimentos, pensamentos e disposições ao ler sobre os deuses e heróis. Os mitos são como uma biga veloz, transportando o conhecimento. Autores modernos como Lewis e Tolkien eram estudiosos da mitologia, porque em todos viam algo comum, uma certa busca pela verdade, pela origem. Tanto as Crônicas de Nárnia como O Senhor dos Anéis são frutos de muitos mitos, e embora sejam fantasias, ensinam sobre fé e esperança. Ambos os autores notaram que as histórias de culturas que não tiveram contato eram muito parecidas, afinal, a realidade é uma só e os homens têm os mesmos sentidos externos, usam a imaginação e a inteligência de um modo semelhante, buscam respostas para as mesmas questões fundamentais. Qual é a origem do mundo? De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? Os mitos gregos, egípcios, nórdicos e indígenas evidenciam uma luta constante do bem contra o mal, os problemas interiores dos homens e a necessidade de se sacrificar para alcançar certas vitórias. Quando contamos histórias para as crianças, estamos tentando ensinar algo a elas. Os contos de fadas, fábulas e demais histórias fantásticas representam mundos que não existem, cheios de personagens fictícios que possuem poderes mágicos. É mais fácil ensinar não mentir pela história do Pinóquio do que apenas dizer não minta porque é errado. A história mostra as consequências das nossas ações. O mesmo se dá com os mitos. Ensinam valores, continuam a ensinar o que fazer, o que não fazer, e isso é tão universal que atrai pessoas do mundo todo até hoje. Nós ainda nos identificamos com as dificuldades e superações dos homens comuns, heróis e deuses. Experimente ler alguma história mitológica. Exercite sua criatividade e depois nos conte o que você aprendeu. E se esse vídeo gerou valor para você, nos ajude a divulgá-lo. Curta, ative o sininho e inscreva-se no canal. Até a próxima! Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Lembrando que esse programa faz parte da nossa grade de programação diária. E amanhã, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, vai ao ar o programa Investigação Paralela. Lembrando que a Brasil Paralelo acaba de lançar o nosso novo plano de assinatura, a BP Select, a plataforma de filmes que você pode apertar o play sem medo. Você poderá assistir através do aplicativo de TV e smartphone a toda a nossa programação diária na versão sem anúncios, a filmes exclusivos selecionados pela curadoria da Brasil Paralelo e a análises exclusivas para vocês extrair o máximo de cada filme. Além disso, toda semana,
um novo filme e uma nova análise exclusiva. Nós contamos com vocês e até breve.